Oi, gente, eu sou a Cris Cândido, sou psicóloga e life coach do projeto E Agora? Deu positivo? Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Quem já ouviu falar dessa tal aí? Ansiedade, ninguém gosta de sentir ansiedade. Algumas pessoas têm uma personalidade ansiosa, então elas são ansiosas o tempo inteiro. Outras pessoas ficam ansiosas de vez em quando. Mas eu vou contar a minha experiência com ansiedade, que foram alguns episódios isolados, onde eu, em determinada situação pessoal de vida, eu fiquei tão ansiosa que eu tive alguns sintomas físicos. Por exemplo, uma vez que eu me perdi num lugar, uma outra cidade, eu estava à noite, estava tudo muito escuro, e eu me perdi na estrada com as minhas duas filhas pequenininhas e eu não sabia para onde ir, não sabia onde eu estava e aquilo foi me dando um desespero e eu fui entrando em pânico porque eu falei assim, e a única coisa que eu sabia sobre aquele lugar é o nome do lugar, da cidade. Porém, tinha uma fama de que era muito perigoso, principalmente à noite. Então, aquelas ideias começaram a perturbar e eu não sabia muito bem como lidar com aquela situação, o que fazer, como reagir àquilo. Não tinha nenhum mapa, na época não existia Waze, mas eu ainda não sei mexer direito também. Mas naquela época, as minhas filhas eram pequenas, estava escuro, estava de noite, eu sozinha com as duas, não conhecia o lugar, não sabia onde entrava, onde saía, como fazer para voltar de onde eu tinha vindo. E eu comecei a ter uma sensação muito maluca, comecei a ficar com o coração acelerado, começou a me dar um suador, eu fiquei suando frio, a minha barriga ficou fiquei com gelinho na barriga, com frio na barriga, vontade de vomitar, aquela ânsia de vômito descontrolada e por fim eu tive sensações de desmaio e quando eu percebi que as minhas filhas me viram naquela situação e elas também ficaram desesperadas, eu retomei. Falei, não, preciso me recuperar para poder chegar num lugar onde eu possa pedir ajuda. Então, na hora que eu me percebi com todos aqueles sintomas que iam me levar a desmaiar, se eu continuasse dando espaço para que eles acontecessem e não retomasse de novo as rédeas da situação, eu ia provavelmente desmaiar e dali um pouquinho eu ia acordar. Mas como na hora a gente não pensa, parece que a nossa capacidade de pensar diante da ansiedade, ela se torna nula, ela se torna inexistente. E aí, só sei que recuperei, mas nesse momento, o que aconteceu? Os meus pensamentos foram tão além do que a situação realmente estava acontecendo ali, o meu pensamento foi tão longe, foi tão lá no futuro, tão na tragédia, que eu comecei a ter os sintomas de uma ansiedade que provavelmente foi criado pela minha imaginação e eu comecei realmente a sentir no corpo. Então, a partir do momento que eu consegui me controlar e pensar numa atitude, porque eu vi o desespero, então eu era responsável por aquelas duas crianças. Então eu precisava me controlar emocionalmente para poder dar conta de cuidar delas e mantê-las em segurança, mesmo que eu não estivesse me sentindo segura. E aí foi quando as coisas começaram a achar o seu lugar e comecei a ter atitudes para solucionar aquele problema e não ficar desesperada a ponto de desmaiar, que era o que estava caminhando para acontecer. Mas só sei que foi uma sensação horrorosa, não desejo isso para ninguém. Bom, nosso corpo é uma caixinha de surpresas, a nossa mente mais ainda. E a gente precisa se cuidar. Assim como a gente vai ao médico, cuida do nosso corpo, cuida
do nossa saúde física, o nosso emocional também precisa ser cuidado. A ansiedade, ela gera sintomas físicos muito reais. E aí, a partir do momento que você tem estratégias para lidar com a ansiedade, isso se torna uma coisa que vai perdendo força, porque quanto mais você permite que a ansiedade controle a sua vida, mais força os sintomas vão ganhando e mais descontrole você vai tendo da sua própria vida. Como é que se cuida disso? Através de técnicas de relaxamento, através de técnicas da retomada do controle das situações. Você que está passando na sua gestação momentos de ansiedade, por esperar a chegada do bebê ou por esperar, mas como que as coisas vão acontecer? Como será que eu vou dar conta? Se é uma ansiedade em que você está conseguindo se concentrar para buscar soluções práticas, ok. Se é uma ansiedade que está tirando o seu controle da sua própria vida, sua capacidade de pensar em soluções, fica um pouquinho atenta, dá mais atenção para essa área da sua vida para que você tenha uma gestação mais tranquila e possa se cuidar emocionalmente, que você possa procurar o auxílio de um psicólogo, o auxílio médico, para que você tenha também recursos para lidar com essa situação. Porque existem vezes que a nossa mente ela nos leva a viver situações que a gente nunca imaginou passar, mas acontece. E quando acontece, a gente precisa buscar a solução, a melhor solução para que a gente possa viver nossa vida de uma forma mais saudável e mais tranquila. Bom, a dica que eu tenho para dar para você, gestante que está passando por um momento complicado em relação à ansiedade, você poderia retomar o controle da sua respiração. Em vez de focar no que você está sentindo, começar a pensar em outra coisa e até mesmo a contar a sua respiração. Então, retoma o foco, coloca a sua atenção na sua respiração. Então, você vai pôr a mão na sua barriga, vai respirar profundamente e vai soltando o ar devagarzinho. E vai contando juntamente com a sua respiração, mentalmente você pode contando os números. Então, você vai respirar profundamente, vai sentir o ar entrando e enchendo os seus pulmões e vai soltando o ar devagarinho e vai sentindo os movimentos da sua barriga. Então você pode ir controlando a sua respiração, prestando atenção na sua respiração e contando. Geralmente 10 minutinhos, eu acho que até menos, mas até uns 10 minutos, se for muito intenso, até uns 10 minutinhos, você consegue retomar o controle das suas emoções e ir pensando sobre aquela situação. Outra forma também é você começar a pensar em outras coisas. É muito difícil a gente ter esse controle, mas quando você se perceber tão ansioso a ponto de sentir esses sintomas que eu mencionei no vídeo, você pode utilizar dessas estratégias. Ou você controla a sua respiração e vai contando os números e vai esperando o tempo passar, tentando se acalmar, ou você pode também, de alguma forma, pensar em outras coisas. Por exemplo, comece a pensar em países, nomes de países diferentes, Itália, Inglaterra é país? É país. Gente, eu não sei de tudo, então tem hora que eu vou falar que eu vou me questionar também. Você pode tirar o seu foco do seu sintoma e colocar numa atividade mental para que você possa ir se tranquilizando a ponto de você chegar a se sentir mais calmo e menos ansioso e menos ansiosa. Então vamos lá, uma ideia. Vou pensar em países que iniciam o nome com a letra I. Inglaterra, Itália, Iraque e que mais? Não sei mais. Mas deu para entender a situação? O exercício você tira o foco do seu sintoma
e coloca sua atenção toda voltada para uma atividade. E isso pode ser, de alguma forma, eficaz para você, uma estratégia para que você possa retomar o seu equilíbrio emocional, não deixar que a ansiedade tome conta de você e controle você fisicamente também. Então, você retomando o controle das suas emoções, você consegue se acalmar e ter a diminuição desses sintomas que são extremamente desagradáveis. E eu não senti isso porque eu sou louca, eu não senti isso porque eu sou maluca. E a gente tem que parar com esse negócio de ter preconceito em relação à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental, à nossa saúde psicológica. Você se cuidando, você vai estar bem para cuidar de qualquer outra pessoa que dependa de você, pela qual você seja responsável. No seu caso, que é gestante, dos seus futuros filhos, e no seu caso, que já é mamãe, dos seus filhos, da sua família. Espero que essas dicas possam ter ajudado. E até o próximo vídeo.